Para os moradores de Hyde, ele era só o Fred Shipman, o médico de família gente boa, sempre por perto, sempre atencioso. Mas por trás daquela cara de bom moço, tinha um segredo sinistro. O bom doutor era, na verdade, o serial killer mais prolífico da história britânica. A arma dele? Uma seringa. O veneno? Diamorfina, uma heroína pura. O anjo da guarda era, na real, o anjo da morte. Quando a verdade veio à tona, abalou Hyde e o Reino Unido inteiro. Quando a máscara caiu, revelou uma maldade do dia a dia, mais assustadora ainda por ser tão comum. Para entender Shipman, precisamos voltar à infância. Nascido em 1946, era o filho preferido de uma mãe controladora, Vera. Quando Vera ficou doente, Harold viu o alívio dela com morfina. O trauma plantou a obsessão: controlar dor, vida e morte. Anos depois, já médico, repetiria a cena. Ele no controle total. O monstro nasceu do luto, mas cresceu na arrogância. Depois que a mãe morreu, Shipman focou nos estudos e se formou médico em 1970. Começou a carreira em Todmorden, casou, construiu família, parecia o retrato do sucesso. Mas ali já apareceram os primeiros sinais, não assassinatos, mas dependência. Shipman ficou viciado em petidina, falsificava receitas usando nomes de pacientes. Foi pego, multado e mandado para reabilitação. O sistema falhou. Ele logo voltou a ser médico, como se nada tivesse acontecido. Ninguém viu o padrão de mentira, abuso de poder, desrespeito às regras. Ganhou uma segunda chance, que custaria centenas de vidas. Mudou-se para Hyde, abriu a clínica dele, ficou mais esperto e detalhista. O lance da falsificação não foi um erro, mas um ensaio para crimes piores. Ele aprendeu a enganar o sistema e todo mundo em volta. A caneta que falsificava receitas logo seria trocada pela seringa que tirava vidas. O sistema que devia proteger o povo falhou na tarefa mais básica. Shipman percebeu que podia enganar todo mundo. E assim, o ritual sombrio começou. O médico exemplar era, na verdade, um predador à espreita. E ninguém desconfiava. Em Hyde, Shipman aprimorou seu método. Suas vítimas eram idosas, saudáveis, confiavam nele. Ele visitava em casa, aplicava uma dose fatal de diamorfina. Depois mudava prontuários, inventava doenças, assinava o atestado de óbito. Shipman se escondia sob o respeito à profissão. O terror estava na normalidade dos atos. E a arma mais letal era a seringa. O maior aliado do Shipman não foi a droga, mas a confiança. Em Hyde, o médico de família era mais que um profissional, era confidente, amigo, parte da vida das pessoas. Shipman cultivou essa imagem com perfeição, lembrando nomes, ouvindo histórias, criando laços profundos. As famílias nunca duvidaram dele, viam-no como um herói. Quando anunciavam uma morte, a presença dele era reconfortante. A ideia de que ele pudesse ser o assassino era impensável. Essa confiança cega se estendia a colegas e donos de funerária, que notaram o alto número de mortes, mas não ousaram questionar. O poder simbólico do jaleco branco o protegia. A autoridade médica era inquestionável. Shipman explorou essa deferência, transformando confiança em arma. Cada paciente, cada família, cada colega hesitante permitiu que ele continuasse. A história dele é um alerta. Confiança cega pode ser fatal. O respeito automático à autoridade abre portas para abusos. O caso Shipman mostra que até o símbolo de cura pode esconder o mal. Precisamos confiar, mas nunca sem questionar. O jaleco branco não pode ser um escudo para monstros. Depois de décadas de crimes, a arrogância do Shipman o entregou. A última vítima dele foi Kathleen Grundy, ex-prefeita de Hyde, cheia de vida e com grana. Depois que ela morreu,
apareceu um testamento meio grosseiro, deixando toda a fortuna para o Shipman. A filha, Angela Woodruff, advogada, sabia que tinha algo errado. Ela levou o testamento para a polícia. A investigação começou. Exumaram o corpo. Encontraram overdose de diamorfina. A perícia confirmou. O testamento foi digitado na máquina do Shipman. O padrão de mortes repentinas, atestados assinados por ele. Ficou claro. O caso da Kathleen Grundy foi a peça-chave. A polícia olhou para trás e viu o rastro de mortes. O erro fatal do Shipman não foi matar, mas subestimar a filha da vítima. A ganância fez ele tropeçar. O monstro foi finalmente desmascarado. O que começou com um testamento falsificado virou a maior caçada a um serial killer da história britânica. O castelo de mentiras desabou e a cidade de Hyde acordou para o terror. O médico de confiança era o assassino. Com a prova do assassinato de Kathleen Grundy, a polícia começou uma investigação gigantesca. Descobriram um padrão de fraude. Shipman alterava prontuários depois de matar, criando álibis falsos. Exumaram corpos, laudos toxicológicos, revelaram doses letais de diamorfina. A dimensão do horror ficou clara. Não era um caso isolado. Eram muitos. 15 casos foram levados a julgamento. O tribunal lotou de famílias em busca de justiça. Shipman, frio e arrogante, negava tudo, sem remorso. A esposa dele, Primrose, ficou ao lado dele, em negação. O promotor descreveu Shipman como um homem que curtia o controle sobre a vida e a morte. As provas eram esmagadoras. Prontuários falsificados, exumações, testamento forjado. O retrato era de um assassino calculista, protegido pela confiança. O comportamento de Shipman no tribunal só reforçou a imagem de frieza dele. Ele se achava intocável, mesmo diante da verdade. O julgamento revelou o monstro por trás do jaleco branco, e a máscara caiu para sempre. Em janeiro de 2000, Shipman foi condenado por 15 assassinatos e falsificação. Pegou 15 prisões perpétuas seguidas, mas a condenação era só o começo. Um inquérito público analisou mais de 800 mortes suspeitas. O relatório concluiu: Shipman matou pelo menos 215 pacientes, talvez até 260. A maioria, mulheres idosas, mas também homens e até uma vítima de 41 anos. Ele matou por 24 anos, virando o maior serial killer do Reino Unido. O escândalo revelou falhas graves no sistema, pouca fiscalização, confiança cega, brechas na lei. Shipman agiu nas sombras do sistema, explorando cada falha. Em 2004, ele se enforcou na prisão, sem deixar explicações. O suicídio dele foi o último ato de controle, negando às vítimas qualquer verdade. Até na morte, manipulou o sistema para o próprio benefício. O fim foi tão frio quanto a vida de crimes dele. A nação ficou em choque, forçada a encarar a fragilidade da confiança. O legado do Shipman é um alerta sombrio sobre o poder e o perigo da autoridade não questionada, e um lembrete de que o mal pode se esconder onde menos se espera. O legado do Shipman é uma ferida profunda na confiança pública. Famílias perderam entes queridos e tiveram que lidar com a traição de quem devia protegê-los. O luto foi contaminado pela culpa e pela dúvida. O escândalo forçou mudanças radicais no sistema de saúde britânico. Agora, atestados de óbito exigem mais fiscalização, o controle de drogas é mais rígido e a supervisão sobre médicos foi reforçada. A relação médico-paciente mudou. A confiança cega deu lugar ao questionamento saudável. O caso Shipman ensinou que a vigilância é responsabilidade de todo mundo. A segurança do paciente depende de médicos éticos, pacientes informados e sistemas com freios e contrapesos. O Dr. Morte é um alerta universal. O mal pode usar os disfarces mais respeitáveis. Protocolos rigorosos não são burocracia, mas salvaguardas essenciais. Questionar a autoridade é prudência, não desrespeito.
A confiança cega pode ser um convite ao abismo. E a única defesa é nunca deixar a vigilância adormecer.